Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o tema 2, nossa aula 2 do quarto bimestre. Eu estou gravando a cada 15 dias, eu disponibilizo a aula, os slides e as questões avaliativas. O que eu vou tentar, tá? Não vou garantir muito não, mas eu vou tentar gravar agora os 2 últimos capítulos que faltam, as 2 últimas aulas. Vou tentar gravar na sequência das semanas e já ir atualizando as respostas de vocês, fazendo a busca ativa, para ver se a gente sobra um tempinho maior para vocês conseguirem assistir aos vídeos, acessar os slides, responder as questões avaliativas e também depois para a gente sobrar um tempinho para reforçar as habilidades essenciais do bimestre, para vocês passarem o ano aí, virar o ano aí para a terceira série do médio, para vocês com um embasamento um pouquinho mais legal, para a gente aprofundar nessas questões, nessas habilidades essenciais que vocês precisam desenvolver, ok? Aí eu vou retomando o que a gente já viu lá desde o primeiro bimestre, para a gente sobrar esse tempinho para a gente fazer com calma, que seja a recuperação do primeiro, segundo, terceiro, do quarto, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Toda semana então, agora nas próximas 2 semanas, já mandar o capítulo 3 e o capítulo 4, depois a gente ficar nesses aprofundamentos, ok? A aula de hoje, do tema 2, as formas de relevo brasileiro e as funções das classificações. O que a gente vai falar? No capítulo 1, a gente viu como que a placa sul-americana, como que ela interfere na configuração do relevo brasileiro. Lembra? Hoje nós podemos falar, lá no capítulo 1 nós vimos isso, do quarto bimestre, que nós temos 3 macroformas apenas de relevos no nosso país. Nós temos planalto, planície e depressão. Nós não temos as montanhas pelo fato de montanhas surgirem apenas nas bordas das placas tectônicas e o Brasil está no meio, no centro da placa sul-americana. Falei também lá do peso da Cordilheira dos Andes, né? Que interfere aqui na borda da placa, que querendo ou não é o surgimento das serras quando a gente vai para o litoral brasileiro. Nesse capítulo, nós vamos falar de agentes internos e externos que modificam as formas de relevo. O que é forma? A aparência do relevo. Relevo está aqui na superfície. Então, como que eu estou vendo? Plano. Como que eu estou vendo? Com ondulações? Como que eu estou vendo? Com vales, depressões? Então, assim, são agentes que modificam as formas, né? O que eu estou vendo aqui na superfície, ok? E aí nós vamos ver que tem 2 formas de ser alterado a aparência do relevo. São através dos agentes internos e dos agentes externos. Como assim? Agentes internos da superfície para baixo, ou seja, o vulcanismo e o tectonismo. Né? A gente não viu que as placas tectônicas alteram a superfície aqui na Terra, no caso no Brasil? A gente não viu isso? Então, assim, o que eu posso chamar de agente interno? A movimentação do magma, o próprio vulcanismo, ele vai alterando aí o formato aqui da superfície. E o tectonismo, que eu acho que ficou bem claro aí, no nosso caso, na placa sul-americana. E aí, quais outros tipos de agentes? Então, eu estou aqui na superfície, agentes internos, né, do meu pezinho para baixo, vulcanismo e tectonismo, e agentes externos, né, daqui da superfície para cima. Quais são esses tipos de agentes, né, que faz alterar a superfície? Um dos agentes é o homem. Nós alteramos o formato da superfície. A gente detona montanhas, a gente constrói pontes, a gente constrói rodovias, a gente vai alterando, com as próprias construções, de modo geral, a gente altera o formato da superfície, né? Antigamente, tinha uma rocha. Estrada passando, chegava numa rocha. O que o homem tinha que fazer? Ele desviava dessa rocha. Hoje a gente vai lá e dinamita essa rocha, passa um túnel por essa rocha
e dar sequência aí na minha viagem que eu tenho que fazer, na minha construção que eu preciso fazer, ok? Voltando aqui, pessoal. Outro agente externo são as intempéries do tempo. O que são as intempéries? Ações do tempo. O sol, a chuva, o vento, o granizo, a neve, ela altera a superfície aqui na parte externa, ok? Se a gente parar para observar, por exemplo, a chuva, quando tem aquelas chuvas torrenciais, elas vão abrindo umas valas no relevo. Se chove no dia seguinte, o que vai acontecer? A água vai fazer outro caminho? Não, ela vai pela mesma vala e vai alargando até virar uma grande erosão, né? E a famosa vossoroca, que é quando a erosão atinge um estágio muito grande, certo? Aí, diante desses dois agentes que modificam, nos slides, o que eu preparei para vocês? Tem uma reportagem muito legal, tem um texto explicando aí por que no Brasil aí a gente não... Quais são as unidades de relevo, que aí vai falar do que? Do planalto, planície e da depressão. Tem um vídeo muito bacaninha, muito bacana para vocês assistirem, que é do G1. Eu confirmei ontem, assisti bonitinho, ele tá ali ativo, veio como indicação para o professor passar para vocês. Ele é do G1, falando por que né, as placas tectônicas dão origem às montanhas e aos vulcões. Vale a pena assistir. E aí também uma outra, já que a gente falou de classificação aí, que o formato do relevo, ou seja, a aparência do relevo, ela pode ser associada também à vegetação que está ali, ao tipo de vegetação e às condições climáticas. E aí a gente tem que entrar num assunto específico, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos. O que são domínios morfoclimáticos? Eu coloquei para vocês, na apostila não tem esse mapa, eu coloquei para vocês nos slides. O geógrafo Aziz Absaber, ele que criou essa classificação brasileira dos domínios morfoclimáticos, ele que idealizou o mapa dos domínios morfoclimáticos. E aí, assim, para vocês entenderem que no Brasil, quando ele cria os seus domínios, o que ele observa o quê? Para ele, por exemplo, falar que tem o domínio amazônico, né? Depois a gente vai falar de cada um deles. Ele observou a interação entre relevo, o clima e a vegetação. Então, assim, ele observou que onde tem, por exemplo, já que está falando do domínio amazônico, prevalece o quê? As planícies. Quando eu olho o clima equatorial úmido. Quando eu olho a vegetação de florestas equatoriais, né? Que no caso a floresta amazônica, floresta tropical equatorial, ok? Então, assim, ele viu que ele tem esses três itens, essas três características físicas, e a hora que ele viu que, por exemplo, mudou o formato de relevo, ele viu que mudou o tipo de clima, mudou o tipo de vegetação. Opa! Outro domínio. Então, quando ele associa relevo, clima e vegetação, ele deu um nome, domínio, no caso esse exemplo que a gente citou, domínio amazônico. Quando ele vai caminhando aí no território brasileiro, ele vê que modifica relevo, clima, vegetação. Opa, o que ele observou? O domínio morfoclimático do cerrado, domínio morfoclimático de mares e morros, que esse eu acho que vocês quase não devem estar acostumados. Domínio de mares e morros, ele percorre praticamente todo o litoral brasileiro, que é onde tem o quê? Onde tem a serra, lembra? Planaltos, serras são parentes dos planaltos, por conta lá da inclinação, lá da placa tectônica por conta dos Andes. A gente tem uma vegetação ali, uma divisão, na verdade, né, de relevo, não de vegetação, desculpa, uma divisão entre serras e hora que está no litoral, o que a gente tem ali na praia? As planícies, certo? Então a gente tem a junção, a gente tem o que? A presença da Mata Atlântica e automaticamente, pelo fato de estar ali bem próximo ao oceano, a gente tem um clima tropical sempre quase que aí úmido por conta aí da presença do Oceano Atlântico, mares e morros. No Nordeste, a gente tem o domínio das caatinga, que é o quê? A vegetação
bem rala e baixa, que é a caatinga em si. A gente tem o que ali no Nordeste de relevo? A gente tem muitas regiões de serra e o clima semiárido. Juntou essas três características, formou mais um domínio. Outro domínio que a gente tem no sul do Brasil, a gente tem o domínio das araucárias. E o que ele faz, que eu acho muito interessante na criação do mapa dos domínios morfoclimáticos. Entre um domínio morfoclimático e outro, porque assim, concorda comigo, por exemplo, eu tô aqui na floresta amazônica. Eu dou um passinho, eu já caio no domínio da caatinga, na vegetação da caatinga. A floresta amazônica tem árvores de 20, 30, 40 metros. Chove, planície, dou um passinho, as árvores já diminuem, ficam rasteiras, ficam arbustos, seco. Não é assim, né? Não é essa divisão. O que o Aziz Absaber fez? Entre um domínio e outro, ele fala que tem as faixas de transição, onde um domínio está perdendo as suas características e o outro domínio está ganhando as suas. Que eu acho bem legalzinho isso. São as faixas de transição. E aí, eu coloquei, mas assim, título de curiosidade, ok? Não é cobrado isso no currículo, mas eu acho bacana vocês entenderem a diferença. Eu coloquei um outro mapa, uma outra classificação, que já é do IBAMA, né? Os domínios morfoclimáticos é de um geógrafo, Aziz Absaber. Os biomas foram criados pelo IBAMA. E aí, o que ele associa para ele colocar lá o bioma? A Amazônia, bioma da Caatinga. Os nomes são até, alguns se repetem. Bioma do Cerrado, bioma do Pantanal. Opa, bioma do Pantanal não tem domínio do Pantanal. Se vocês confrontarem um mapa com outro, vocês vão verem aonde é o bioma do Pantanal. No mapa de domínio morfoclimático é uma faixa de transição. E eu gosto muito mais disso, isso é a minha opinião, ok? Eu gosto muito mais disso. Porque se vocês olharem Cerrado, hora que você começa a sair lá do centro-oeste e começa, por exemplo, vamos fazer uma viagem, vamos para a Argentina. A hora que a gente começa a ir para o sul da América do Sul, até chegar nos Pampas. O que são Pampas? Pampas, vegetações como se fosse um campo de futebol, certo? Vamos falar assim para ficar mais fácil. Então, assim, cerrados são vegetações arbustivas, são planaltos que tem ali. De repente, até eu chegar nos Pampas argentinos, que é o sul da América do Sul, que é gramado, planícies. Opa, vai, né? Pulo de um para o outro? Não, eu tenho uma faixa de transição. E o Pantanal brasileiro é exatamente isso. É onde o cerrado está perdendo as suas características e os pampas argentinos estão adquirindo as suas. E aí, no mapa dos biomas, não tem faixa de transição. Então, é um, né? Termina um, começa outro. Termina um, começa outro. Então, o que a gente tem aí de diferente entre um e outro? Então, tem o bioma da Amazônia, tem o bioma da Caatinga, tem o bioma do Cerrado. Os nomes se repetem, ok? E aí, a gente tem novos biomas. A gente tem o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica, que é mais ou menos a mesma região, dá uma variadinha um pouquinho, só que muda o nome, né? Lá no domínio de mares e morros, ok? E tem o bioma dos Pampas, que é bem no extremo sul do Brasil, que aí já vai dando origem aí também aos Pampas do sul da América do Sul, ok? Então, e o que eles se baseiam? O que o IBAMA se baseou para criar os mapas, a divisão dos biomas? Em ecossistemas diferentes. É um conjunto de ecossistema. É uma análise bem difícil para a gente fazer. Por exemplo, se vocês pegarem um aquário pequenininho na sua casa, ele é um ecossistema. Ele tem ser vivo e não vivo tendo uma relação. Um aquário vai ter o peixinho, vai ter água, vai ter pedrinha ali no fundo. Um aquário é um ecossistema. Então, assim, do biomas, eu acho uma análise muito mais complexa do que o do Aziz Absaber, que são os domínios morfoclimáticos. Dos biomas são conjunto de ecossistemas diferentes,
porém com algumas semelhanças. Então, assim, se você olhar, qual que é o bioma da Amazônia? Mais ou menos bem ali a área dos domínios amazônicos. Do Cerrado, mais ou menos a mesma área. Da Caatinga, também mais ou menos. Só que, por exemplo, aí já vem o bioma do Pantanal, já tem algumas diferenças. Então, assim, são ecossistemas diferentes, sim, porém com detalhes parecidos, ok? Então, domínios morfoclimáticos, Aziz Absaber. Ele observa que quando muda o relevo, muda o clima e muda a vegetação. Então, o que ele olhou? O conjunto de relevo, clima e vegetação, um domínio. Só que entre um domínio e outro, ele adota as faixas de transição, que eu acho show de bola. E os biomas, eles foram criados pelo IBAMA, e ele se baseia em ecossistemas diferentes, porém com características aí, alguma semelhança, ok? Aí eu coloquei também para vocês, coloquei os dois mapinhas para vocês olharem nos slides, um do lado do outro para vocês verem, né? Que eu acho bacana essa análise. Olha, o IBAMA teve, né, essa visão, o Aziz Absaber teve essa outra visão. As duas eu acho que tem a sua importância, a sua riqueza aí de informações, ok? E aí eu coloquei uma tabelinha mais para vocês aí então reforçarem. O que modifica o relevo, a forma do relevo, a aparência aqui da superfície, né? Então, a gente tem dois tipos de chances de ter essas modificações. Pelos agentes externos, ou seja, a superfície está aqui, agentes externos, e pelos agentes internos. Superfície está aqui, onde a gente pisa, onde a vida acontece, e daqui para baixo. Agentes internos, vulcanismo, o magma, tectonismo. Vai mudar, a gente viu isso no Brasil, certo? Agentes externos, o homem, tá? Que a gente modifica, a gente constrói, a gente, né, altera a superfície, o relevo, e as intempéries do tempo, que falar em intempérie já abrange tudo: sol, chuva, vento, neve, tudo que é provocado pela ação do tempo. Se vocês, por exemplo, se vocês tirarem uma foto da casa de vocês no começo do ano e pegar o mesmo ângulo e tirar uma foto da mesma casa no final do ano, vocês vão ver que a casa de vocês, mas a casa, professora, a casa vai estar desbotada, vai estar com trinco. E quem fez isso? As intempéries do tempo: sol, chuva, vento, né? Por exemplo, quem está próximo muito do mar, as ondas do mar, né, modificam o relevo, certo? Os ventos deslocam dunas, né, deslocam areias para lá, para cá, para vocês terem uma ideia. Às vezes, quando tem tempestade de areia no deserto do Saara, África, teve uma vez que aeroportos, voos fecharam, foram cancelados na Europa. Quase 1.000 quilômetros de distância, alguns aeroportos foram afetados por uma tempestade de areia lá no Saara, na África, porque foi levado para lá e dificultou toda a movimentação aí das aeronaves. Então, assim, os rios, quando, por exemplo, chove muito na cabeceira de um rio, que ele vai, né, aumenta o seu volume, a sua velocidade, ele vai abrindo caminhos. Então, assim, chuva, né? A chuva é um agente do tempo, né? Intemperismo. Ela vai causando erosão. E assim, erosão são as valas, né? Que vai abrindo. Se um proprietário rural, por exemplo, se ele não cuida da sua erosão, essa vala vai aumentando, até chegar no lençol freático. Aí fica aparentemente até bonitinho, né? Você olha um vale com um riozinho lá no fundo, só que isso daí já é o estágio final de uma erosão. Porque não tem como você o lençol freático aflora, a gente fala que nasceu um rio. Como é que você vai aterrar um rio? Então, assim, os proprietários rurais, se eles não cuidam da erosão, ele perde terreno, ele perde espaço para produção, que é a famosa vossoroca, tá? Aqui no Eloy Chaves tem uma vossoroca, aqui do lado da nossa escola. Ali no parque, onde tem a represa, né, onde surgiu ali a represa,
Antes, ali na reta da igreja, ali mais ou menos, no fundo do Colégio Geraldo, se vocês olharem, é bonito, é uma vegetação tal, e tem um riozinho ali que dá origem à represa ali, mais ali pra frente, próximo da rua, né? Ali, segundo os moradores, que eu moro aqui em Jundiaí, vai fazer 12 anos só, eu já cheguei aqui, já era mais ou menos, não tinha o parque ainda, mas já tinha ó, o lago, né, a represinha ali, já tinha o lago e já tinha o riozinho, só não era o parque bonitinho construído. Mas você ouvindo os mais antigos, falam que não existia aquilo, que foi uma erosão, ninguém cuidou. O que aconteceu? O lençol freático aflorou e surgiu um rio. Então, ali é o resultado de uma erosão que não foi contida e chegou ao estágio irreversível, que é chamado de vossoroca, ok? Vou colocar então o vídeo, depois na sequência do vídeo os slides para vocês e as questões para vocês responderem, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida é só me chamar no zap. Beijão, até a próxima aula.